Olá! A geração de energia, por meio da energia solar, traz diversas vantagens. É uma fonte de energia renovável e limpa, que não emite poluentes durante a produção, contribuindo para a redução do impacto ambiental e o combate às mudanças climáticas. Mas como se beneficiar dessas vantagens sem ter que investir muito dinheiro em obras e equipamentos? Para entendermos melhor sobre este assunto, vamos conversar hoje com o economista Alessandri, fundador da Brasilidades, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos conversar sobre energia solar compartilhada, com o fundador da Brasilidades, o economista Alessandri. Olá, Alessandri, tudo bom com você? Olá, tudo ótimo e com você? Tudo jóia. Alessandra, antes da gente começar aqui a falar sobre esse assunto, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua formação e experiência profissional. Maravilha. Bom, eu sou natural de Campinas, interior de São Paulo. Estudei aqui no Liceu e depois cursei Ciências Econômicas, mais conhecida como Economia, aqui na Unicamp. Quando eu me formei, eu fiz estágio na IBM, que fica aqui em Hortolândia, e depois fui contratado pela Accenture. Accenture é uma empresa de consultoria multinacional, uma empresa norte-americana. E na Accenture eu tive a oportunidade de fazer grandes projetos em algumas das maiores empresas do Brasil. Depois de ter trabalhado na Accenture, eu fui convidado para integrar a equipe de planejamento estratégico da Renova Energia, onde eu fiz carreira e saí de lá em 2020 como gerente de relações com investidores e fusões e aquisições. E em 2021, bravamente, no meio da pandemia, eu fundei a Brasilidades, que é uma empresa de intermediação de negócios, e hoje o nosso principal produto, o nosso principal serviço é a energia solar à distância. Perfeito. E para a gente daí começar, então, eu queria que você falasse qual a principal matriz energética no Brasil e qual o seu impacto ambiental? Bom, hoje a principal fonte energética, né, a matriz energética nada mais é do que a composição de todas as fontes geradoras. A principal fonte geradora da nossa matriz energética ainda é a hídrica, né, a que vem do recurso dos rios. Isso já foi cerca de 95% da nossa força geradora de energia. Hoje a gente conseguiu, com um esforço que aconteceu principalmente depois de 2008, a diversificação da matriz energética. Não sei se vocês se lembram, mas em 2008 nós tivemos o apagão. Então todas as luzes vermelhas e sirenes se acenderam e se ligaram, e a gente precisou, na verdade, colocar em prática aí um forte programa de diversificação da matriz energética, onde entraram fortemente as renováveis, né, as fontes de geração renovável, principalmente a solar e a eólica. Temos também biomassa em menor quantidade e a nuclear nas usinas de Angra, no litoral do Rio de Janeiro. Você tinha feito uma segunda pergunta, que era a questão do impacto. E qual que é o impacto ambiental, né? Até pensando ali na questão da energia solar, fotovoltaica. Legal. O que acontece é que a busca pela mitigação do impacto é que acaba fomentando a busca por fontes renováveis. É para você evitar que tenha impactos tão severos, porque o recurso hídrico ele é um recurso renovável, mas ele é limitado. Os rios não aumentam, pelo contrário, a gente vem observando uma redução, até porque a gente faz uso dos rios para abastecimento das nossas cidades. E para construir usinas hidrelétricas, principalmente em regiões de planalto, ou seja, regiões um pouco mais montanhosas, você acaba tendo um impacto grande para a construção dessas barreiras, e mais ainda em regiões não tão montanhosas, porque você imagina quando você tem uma planície, você construir uma barreira para construir uma hidrelétrica para gerar energia. O impacto disso é gigantesco.
E a maioria, para não dizer todos os nossos rios de regiões mais de Planalto já foram é, aproveitados para a construção de usinas hidrelétricas. E o que a gente observa é que a tentativa de uso de rios de planície para a construção de usinas para gerar energia acaba tendo um impacto socioambiental gigantesco, porque você tem que, primeiro, você acaba inundando essa região e com isso você destrói a vegetação e acaba expulsando as populações, tanto de cidades como populações nativas. Então, o impacto de você querer continuar expandindo o uso do recurso hídrico para geração de energia não se mostra sustentável. Em contrapartida, nós temos as fontes solar e eólica. E no Brasil, dada a nossa grandeza regional, grandeza de recursos tanto de sol, como nós temos numa região intertropical, principalmente, e recurso eólico, que nós temos também muito abundantes, não só no litoral, mas ali no norte de Minas, sul da Bahia, a gente tem ventos incríveis, porque as pessoas tendem a atrelar que achar que só no litoral é bom, tanto para solar quanto para eólica, mas não. No interior, às vezes é até mais interessante, porque no litoral tem a questão da maresia, ou seja, da corrosão que o sal acaba causando nos equipamentos, e os ventos podem ser muito inconstantes, ou seja, rajadas de vento que não são boas para o recurso eólico. Então, assim, a gente conseguiu e estamos conseguindo explorar com sabedoria e, portanto, com sustentabilidade a questão do recurso tanto solar quanto eólico para geração de energia com menor impacto ambiental, ainda que não possa ser totalmente desconsiderado, porque tem questões negativas que precisam ser muito bem avaliadas na instalação, tanto de fazendas solares quanto de parques eólicos. Alessandro, acho que tudo, né, tem pontos positivos e os impactos, né, negativos ali. Acho que inicialmente e de uma forma até boa, o Brasil se desenvolveu na base da energia proveniente da hidrelétrica, né, dos rios. Sim. Só que, como você bem falou, tem uma questão ali de finitude, mais do que isso que eu vejo, que eu acho que é o problema maior, é que muitas vezes onde essa energia ela é gerada, você tem uma linha de transmissão muito grande para onde de fato você precisa utilizar o recurso, né? Então, grande parte da energia gerada ela acaba se perdendo nas linhas de transmissão. E às vezes você tem usinas muito distantes dos principais centros econômicos. Países ali como, né, na Europa, Estados Unidos, você tem o desenvolvimento até de energia nuclear muito maior do que a gente tem aqui no Brasil. E eu acho que com toda a questão do aquecimento global, né, colocando-se em pauta a questão de uma menor emissão na geração de energia elétrica, vem muito forte a eólica e a solar, né? Mas eu queria que você explicasse um pouquinho, até para todo mundo aqui conseguir entender, como que é realizado esse processo de transformar a luz solar em uma energia elétrica, né, utilizável de fato? Vamos lá. É super importante falar isso, Renata, porque as pessoas acham que a energia elétrica é diferente. Energia elétrica é energia elétrica, é uma coisa só. Se a gente lembrar um pouco das aulas do colégio de física, são elétrons em movimento. É uma corrente de elétrons em movimento. E este elétron, que é uma parte do átomo, não importa qual foi a origem do estímulo. Então, o que eu quero dizer? O estímulo, no caso solar, é o estímulo da luz solar que é captada pelas células fotovoltaicas. O que significa célula fotovoltaica? Transforma foto é luz, em volts, que é essa corrente elétrica. No caso de uma usina hidrelétrica, por exemplo, é diferente em que sentido? Você tem a água caindo sobre uma turbina que gira, e essa turbina tem uma parte metálica ali em seu núcleo, que conforme ela gira, acaba fazendo esse mesmo estímulo dos elétrons, e eles são colocados em movimento, vamos assim dizer. Então, não importa de onde é a origem, com vento é a mesma coisa, você tem um catavento lá, um aerogerador girando, e tem uma turbina dentro, que é onde existe também esse movimento das moléculas, né?
dos átomos, perdão, e você acaba tendo esse movimento das partículas, as partículas elétricas, que são os elétrons que entram em movimento e que vão para a rede de distribuição, de transmissão, como você bem colocou, até chegar nas distribuidoras. Então, assim, o que acontece especificamente com a solar é que estas placas, a tecnologia ali das células fotovoltaicas, tem esta propriedade de transformar luz em estímulos dos átomos. E isso entra no cabeamento, vamos dizer assim, na rede, e isso vira a energia que chega até a casa das pessoas. E é muito importante a gente falar disso porque o sistema de transmissão e distribuição de energia no Brasil, ele é todo interligado. Então, quando você fala que você está consumindo na sua casa energia solar, na verdade você está consumindo um mix de energia, uma mistura de todas as fontes geradoras. Eu gosto de usar muito a analogia com uma grande represa, com um grande lago, no qual, neste lago, desembocam diversas nascentes. E nós, consumidores, consumimos a energia do lago. Não dá para dizer de qual rio exatamente veio. Agora, quando nós fazemos a opção de aderir, por exemplo, à energia solar à distância, significa o quê? Que nós estamos incentivando que haja mais nascentes de energia solar, tirando a sobrecarga, por exemplo, das usinas hidrelétricas e dos rios que geram a energia. Então, isso é muito legal entender. Porque às vezes a pessoa pergunta, Alessandra, mas e se chover o mês inteiro, não fizer sol, eu vou ficar sem energia? Não. E é justamente essa beleza de você ter uma matriz energética diversificada. Quanto mais diversificada for, menor o risco, tanto de abastecimento quanto de questões ambientais problemáticas. Sim, perfeito. E eu. Desculpa, pode falar, Alessandra. Claro, a questão da geração de como transforma a luz em energia, e isso não é só luz, transforma o movimento em energia elétrica, porque energia tudo é, né? Já dizia Einstein, a matéria é energia. Então, assim, é como aproveitar as diferentes fontes para transformar em eletricidade, porque todos os nossos equipamentos, eles são movidos a eletricidade. Então, a energia ela pode vir do movimento, do vento, da água, da irradiação solar, mas tudo isso acaba focando em eletricidade. E a eletricidade está toda interligada nesse sistema de abastecimento. Uhum. Não, eu achei ótima essa sua explicação aí do lago com as diversas nascentes ali, né? Porque acho que realmente dá uma clareza. E importante a sua colocação no sentido de que o mês inteiro, né, choveu, eu vou ficar sem energia? Não, não vou, né? Então, eu acho que isso é super importante também. E em comparação daí com a hidrelétrica, né, e termoelétrica também, que na verdade era o que a gente mais tinha, né, de geração de energia, quais as principais vantagens ali para o meio ambiente da geração da energia elétrica fotovoltaica? Que eu acho que também é um ponto importante para todo mundo até se engajar um pouco mais nesse tipo de energia, né? Claro. A grande vantagem da energia solar é que, primeiramente, a gente não tem a questão da necessidade de construção de barragens, para a construção de usinas hidrelétricas. Então, em contraposição, você pega uma área que não tem um aproveitamento do solo para agricultura ou para pecuária, e você consegue explorar o recurso solar desta região. Isso é muito bacana, porque com o desenvolvimento das usinas fotovoltaicas, das fazendas fotovoltaicas, regiões que eram muito, muito pobres e consideradas improdutivas, tiveram um desenvolvimento econômico fabuloso, como no sul da Bahia e no norte de Minas, que é conhecida como alguma das regiões mais pobres do Brasil, eram assim conhecidas, e hoje é uma região onde está rolando muito negócio, muito dinheiro. Por quê? Porque aquela região que era improdutiva para a agricultura e para a pecuária, ou pouco explorada, hoje é riquíssima em geração de energia solar. Então você consegue conciliar a questão do uso sustentável do meio ambiente, do recurso natural, com o desenvolvimento econômico, que, se for bem feito, acaba também podendo ser feito com responsabilidade social, né?
gerando riqueza e renda naquela região. Isso é muito bacana e muito bonito de se ver. Uhum. Perfeito. E, Alessandra, a energia elétrica, né, gerada nas hidrelétricas, ela vai chegar ali para os consumidores através das redes de distribuição que compartilham esse tipo de energia. Mas no caso da energia elétrica fotovoltaica, como que é realizada, né, essa distribuição? Exatamente da mesma forma, Renata. Isso é muito legal e a sua pergunta é super importante porque é uma das perguntas que eu mais vejo no dia a dia na rua com os meus clientes. Porque as pessoas já elas falam, será que eu vou ter que ter uma rede paralela para essa energia chegar na minha casa? Vai ter que passar um cabo, um fio, alguma coisa assim? Não, gente, não precisa, até porque as distribuidoras de energia, quando eu falo distribuidora de energia, são as empresas locais. Por exemplo, na Grande São Paulo é a Enel, aqui no interior de São Paulo, CPFL, Electro, na Bahia, a Coelba, no Paraná, a Copel, enfim. Essas empresas locais, elas detêm um monopólio da distribuição de energia. O que significa isso? Que só elas podem distribuir a energia. A rede de distribuição, os fios, os postes, são todos dela e ela que cuida disso. Como que funciona na prática? Da mesma forma que uma usina hidrelétrica tem uma linha de transmissão que conecta essa usina até a empresa de distribuição de energia, na fazenda solar é a mesma coisa. Essa fazenda solar, para que a energia chegue na sua casa, a fazenda solar precisa se conectar na rede da distribuidora e a distribuidora vai entregar energia para você da mesma forma como ela já entrega qualquer outra fonte de energia. Ou seja, do ponto de vista operacional, técnico, o cliente não tem diferença, para o cliente não há diferença alguma. A diferença é do ponto de vista financeiro, que ele passa a ter uma tarifa mais baixa, porque a energia solar, neste caso, é uma energia incentivada que tem um preço reduzido. E qual que é essa diferença? Até por curiosidade mesmo. Bom, falando em termos de Brasil, a gente pode ter uma média de 10 a 20% de redução. Sem nenhum investimento nem obra, gente. Ninguém vai na casa do cliente, tá? Isso é feito um contrato, esse contrato é enviado para a distribuidora e automaticamente o cliente passa a ter um crédito de energia na conta dele e daí ele normalmente paga um boleto referente a esse crédito para a usina. Então o cliente fica com duas contas que, quando somadas, é mais barato do que ele pagava antes. Tá. E é uma Porque, economia Alessandra, muito significativa, porque pode significar o cliente ter uma ou duas contas de energia a menos no ano. Porque você imagina, 10 a 20% todo mês, É. se ganhasse de uma ou duas contas por ano. É. Imagina isso numa empresa que gasta 3, 30, 300 mil reais por mês, o impacto que isso não tem na sociedade. É muito significativo. Sim, mas para assim, para ver se eu entendi direito, né? Então, na verdade, o consumidor ele estaria fazendo um contrato, vocês têm a fazenda de geração ali de energia, assim dizendo, né? Então, tem lá as fotovoltaicas, e daí eu não preciso ter nenhuma instalação na minha residência, na minha empresa, nada disso. E teria essa redução, esse benefício, de redução do valor da conta. Resumidamente, Exatamente seria isso. isso. Exato. A única questão é que, assim, nós aqui da Brasilidades, a gente intermedia a energia solar para empresas de energia, que são os donos dessas fazendas, as gestoras no Brasil todo. Então, o que eu faço é apresentar para o cliente a melhor solução que se apresenta na região onde ele está e para a característica de consumo dele. Mas depois, exatamente o que você falou, eu vou apresentar para o cliente qual é a melhor solução, vou falar, é isso, você vai economizar tanto, você quer? Maravilha. Ele assina um contrato com a empresa de energia, com essas usinas, e ele vai passar a ter, com este contrato, um crédito na conta da CPFL de uma energia de menor valor. Tá. E qual que é a diferença, né, desse sistema de energia para a instalação de placas solares na residência, por exemplo? Tem duas diferenças. A principal dela, podemos considerar até três, mas qual que é a principal diferença? Quando você instala placas solares, primeiro você instala, você tem que fazer uma obra e pagar, você tem que comprar as placas, fazer a instalação, ou seja, primeiro você tem um custo para depois você ter um retorno. É um investimento. Então, o custo, vamos falar em média geral Brasil, cerca de 3 anos para você, que com o investimento que você fez e a economia que você terá,
demora 3 anos em média para você pagar o investimento e aí sim começar a ter uma economia. Além disso, para colocar placa solar, você tem que ter sol. O que eu quero dizer? Se você está numa casa que tem uma árvore do lado ou um prédio do lado, tem questões que às vezes inviabilizam. E além disso, tem a questão da infraestrutura. Se é um telhado antigo, às vezes não dá para colocar. Em apartamento ainda não existe a possibilidade de pôr placa solar, porque não tem telhado. Então, existem limitações técnicas. Além, é claro, de questões, por exemplo, vou chamar de burocráticas, mas imagina assim, que você tem uma empresa e você está num imóvel que não é seu, um imóvel alugado. Você vai querer fazer um investimento num imóvel que não é seu? Então vamos falar resumidamente. Com a energia solar à distância, você já faz a adesão e já começa a economizar sem nenhum investimento ao óculos. Fala, Sandra, o que eu tenho que pagar? Quanto eu tenho que pagar? Você não tem que pagar absolutamente nada mais. Você vai pagar menos do que você pagava antes. Tá. Quando você vai por placa solar, você paga primeiro, faz obra primeiro, para depois do período de 3 anos você começar a ter o retorno do que você investiu. Sim. E nesse sentido, Alessandra, tem alguma carência em relação ao uso? Porque você falou da questão do aluguel, né? E daí eu acho que é uma dúvida, porque eu não vou Certo. ficar eternamente nesse local. Então, Uhum. tem algum tempo de carência, alguma coisa que você precisa? Olha, depende. Existem opções de contrato com e sem carência. Tá. Eu gosto muito aqui na Brasilidades de trabalhar com contratos sem carência de permanência. Tá? Mas existem empresas que oferecem essa possibilidade, oferecendo um pouco mais de desconto, eventualmente, para o cliente É ficar isso que ali eu ia 2 ou perguntar. 5 anos. Tá. Existe a possibilidade desse tipo de contrato, mas como é uma solução relativamente nova e as pessoas às vezes têm essa coisa de não quererem ficar presas, de preferirem estar livres, eu gosto muito dessa ideia também, então eu prefiro contratos sem a carência. O que acontece é Tá. apenas uma questão, que existe um prazo regulamentar de 60 a 90 dias para começar e 60 a 90 dias para terminar. Então, quando você faz a adesão, a assinatura do contrato, vai demorar de 60 a 90 dias para começar a ter o desconto. E da mesma forma, quando você quer terminar, tem também este prazo, tá? Então é Tá. só o que a gente avisa aos clientes, porque é um prazo regulamentar que as distribuidoras têm para estruturar aí a questão e o cliente começar a perceber de fato o desconto. Tá. E daí, nesse prazo ali de 60 a 90 dias no final do término, você continua pagando, muito embora de repente você tenha, sei lá, sido despejado ali da sua residência, né? Você tem 30 dias para deixar, os outros 60 mais ou menos, ou 30, você estaria pagando. É isso, né? Continua pagando e continua Tá, recebendo a energia mais barata. tá, Tá? Então não é que perfeito. você fica pagando ao léu, você paga e recebe. Tá. Tá? Então, o que É, a gente fala para os clientes é que assim que eles tiverem uma sinalização que vão mudar de residência ou de estabelecimento comercial, para eles entrarem em contato informando para que seja feito o cancelamento. E, eventualmente, se ele está mudando para um lugar que vai ser dele mesmo, não no sentido de propriedade, mas no sentido de titularidade da conta de energia, pode ser possível uma transferência também. é isso que eu ia perguntar, se seria possível fazer essa transferência. Tá, Sim, se for para a mesma titularidade, é possível. tá. Tá? E É um além bom ali, cuidado, Renata, falar em regras absolutas, por quê? assim, porque cada caso é um caso, né? E também porque nós temos dezenas de distribuidoras de energia no Brasil todo, só aqui em São Paulo são 7. E as regras existem regras mínimas para todas, mas existem algumas particularidades entre elas. Então pode ter alguma diferença é, devido à abrangência do Sim. território nacional e a diferença das distribuidoras. Mas a regra geral é essa que eu te falei. Tá. Não, mas é importante porque são dúvidas, né, que acabam surgindo. Como também, eu acho que você já foi claro, mas eu acho que ainda paira essa dúvida, né? Ah, eu contratei ali energia solar. Vamos pensar que por 30 dias não teve sol naquela localidade, só choveu. A gente já teve, eu lembro uma vez, uma época entre dezembro e janeiro, que choveu 40 dias seguidos, né, aqui na região. É difícil acontecer, mas pode acontecer. E daí numa situação dessa?
né? Eu fico sem energia. Como e isso, assim, apesar de você já ter mencionado, eu acho que vale a pena aí, Sim, vale porque a acho que pena todo mundo tem reforçar essa porque, dúvida. com certeza, vale a pena reforçar porque é um dos pontos de maior dúvida. O risco de ficar sem energia é o mesmo que a pessoa já tenha hoje, que ela já tinha antes. Não existe um risco adicional. O que eu quero dizer? Se cair o poste, se cair o raio, ela vai ficar sem energia como ela já ficava antes. Agora, com relação a um problema de, por exemplo, falta de sol, ou a usina foi destruída, sei lá eu, caiu uma barragem, qualquer desastre. Não existe esse risco de desabastecimento. O risco que existe é o risco sistêmico, de um apagão por qualquer motivo, entende? Uhum, Mas não sim. intrínseco, ou seja, não relacionado especificamente à energia solar. Então, no seu exemplo, ficou 30 dias sem fazer sol naquela região, a usina solar não gerou nada. O cliente continua recebendo energia porque lembra da represa que recebe de várias fontes, ele vai continuar colocando o baldinho dele lá no lago, na represa e tendo a energia dele, porque não gerou da energia solar, mas gerou de todas as outras fontes, então a Uhum. represa tem água para beber, ou seja, tem energia para utilizar. No pior dos casos, o que pode acontecer com o cliente é se tiver um problema generalizado naquela região de geração de energia solar, é ele não ter o desconto. Então, não teve geração de energia solar. Se tiver um problema deste tipo, pode ser que ele não tenha o desconto, mas até aí ele já não teria de qualquer maneira. Então, Sim. no pior cenário, é ele não ter o desconto, mas ele não está pagando nada por esse desconto, ele não instalou nenhum Sim. equipamento, não fez obra, então todo desconto, obviamente, é muito bem-vindo. Tá. E eu acho também, né, Alessandra, na verdade, assim, não vai mudar do que a pessoa já tem hoje, né? Porque se você pensar também num sistema fotovoltaico instalado em casa, acabou a energia do bairro. A pessoa, apesar de ter o sistema de energia solar na sua residência, ela também vai ficar sem energia, porque a energia gerada vai para a rede e volta para a pessoa, né? Eu acho que é essa a lógica. E eu É, acho que do que você está falando também seria a mesma coisa. Então, sim. se tiver alguma intempérie, se tiver uma tempestade e aquela região ficar sem energia, ele também vai sofrer com isso. Não é porque ele está contratando de um outro jeito que vai ser diferenciado. E eu acho que é a mesma coisa. Se tiver alguma situação específica em relação a essa fonte de energia, você tem a outra que estaria suprindo, né, essa situação. Então, eu acho que Exatamente, daí esclarece bem, né? com certeza. Tá, perfeito. E uma outra questão importante que eu queria ver com você, né? Além do impacto ambiental, quais as outras vantagens para adesão a esse sistema você consegue ali trazer para a gente? Olha, a principal vantagem diretamente para o contratante é o desconto. Ele faz uma contratação de um serviço que é quase que um benefício. Ele contrata um serviço, ele não paga nada mais por esse serviço, ele vai pagar menos, é um serviço que ele compra. Vamos pensar em produto, em água. Você tem duas garrafinhas d'água de 500 ml. Uma custa 90 centavos, outra custa R$ 1. E a de 90 centavos é de uma água de uma fonte mais pura, mais renovável. Por que que você vai continuar comprando a de R$ 1? Então você está trocando água que ele precisa para beber, uma mais cara por uma mais barata. E a mais barata ainda é produzida de uma maneira sustentável. Então é meio que uma questão que não deveria gerar dúvidas, entendeu? Porque o Perfeito. impacto financeiro é óbvio. Agora, além do impacto financeiro, que é diretamente para aquela pessoa ou para a empresa do contratante, você tem a questão de uso mais consciente e sustentável do recurso natural. Em vez de você continuar sobrecarregando um rio que está no limite da capacidade, você dá fôlego para esse rio, você incentiva a construção, ou seja, o desenvolvimento econômico de diversas regiões, de diversas empresas no Brasil, quando você faz essa opção pela diversificação. Gosto de dizer, como em praticamente tudo na vida, a diversidade é vida, é prosperidade. Quanto mais opções e opções sustentáveis a gente tiver, mais ricos a gente se torna enquanto sociedade. Uhum. E me fala uma coisa, né? Como que está a legislação desse setor?
Ainda há necessidade dela ser aprimorada ou a legislação hoje ela é suficiente para dar conta das questões que surgem? Ele é um setor altamente regulamentado, então a gente diz que é regulamentação, não é nem legislação. É óbvio que você tem a Constituição Nacional que precisa ser respeitada, mas o setor ele é altamente regulado pela agência reguladora, a ANEEL, certo? E com questão ao que tange, ao que trata das soluções que existem hoje, a regulamentação dá conta. Isso não quer dizer que ela não possa melhorar, tá? Porque tudo é passível de melhora, até para que no futuro haja uma integração, para que o cliente não precise eventualmente pagar duas contas, que ele consiga fazer uma opção e ter uma única conta onde é feito o pagamento. Tem potenciais muito grandes ainda de evolução na regulamentação, sem dúvida. Mas no que tange o atendimento dos consumidores de energia com as usinas fotovoltaicas hoje, isso está totalmente pacificado, regulamentado, lícito, legalizado em nível nacional, e é incrível porque é dinheiro à disposição a um custo zero, ou seja, é dinheiro a mais no orçamento das empresas para investir, para contratar, ou para a família jantar fora, passear, colocar os filhos numa melhor escola, seja o que for, é um dinheiro que está disponível. É só as pessoas estarem atentas a esse conhecimento e tomarem a atitude correta de aderir a essa solução. Perfeito. E, Alessandro, você, né, na sua opinião aí, essas medidas, né, um aumento da utilização da energia elétrica fotovoltaica no Brasil, pode ajudar o país a atingir as metas das ODS aí para 2030? Certamente. Não só a energia solar, ela é talvez hoje a fonte com maior possibilidade de impacto no curto e médio prazo, porque o tempo de construção de novas plantas solares, de novas usinas, ele talvez seja o menor entre todas as fontes, porque uma usina hidrelétrica às vezes demora décadas até você conseguir, por exemplo, desapropriar toda aquela região. Então, a usina solar, se por exemplo você tem um empresário ou um fazendeiro que ele tem uma região onde aquela terra não é produtiva ou não está sendo utilizada, ele quer construir uma fazenda solar, isso consegue ser feito rapidamente e isso consegue ser integrado ao sistema com certa facilidade, dando fôlego para essa questão de termos fontes renováveis o mais rápido possível. Perfeito. E, Alessandro, uma última dúvida aqui que me surgiu agora, né? Em qualquer lugar do Brasil isso é possível, né? Você está aqui no estado de São Paulo, mas se alguém de algum outro estado, alguma localidade até um pouco mais remota, mesmo dentro do estado de São Paulo, também é possível aderir a esse sistema. Sim, inclusive a Brasilidades atende o território nacional todo. Não dá para garantir que está disponível em absolutamente todo o estado, até porque o Brasil é muito grande, tem lugares onde nem tem energia. Então, assim, o primeiro critério é se chega a energia elétrica até aquela região. Se tem uma distribuição, uma distribuidora de energia. Hoje, essa solução ela está regulamentada, ou seja, ela está disponível em todo o território nacional. Mas existem, por exemplo, algumas limitações. Eu vou dizer para você que hoje a nossa maior dificuldade são nos grandes centros, por exemplo, Grande São Paulo e Grande Rio de Janeiro. Por quê? São regiões altamente, densamente povoadas, onde você tem pouco espaço físico, pouca terra disponível para a construção destas usinas ou dessas fazendas solares, e tem também uma questão de dificuldade de conexão, porque você imagina que como é muita gente, a infraestrutura elétrica das empresas está muito sobrecarregada. Então, às vezes, você até consegue construir uma fazenda solar naquela região, mas você não consegue conectar essa fazenda solar na rede de distribuição porque não tem ligação, não tem entrada para elas. Então, acaba exigindo que seja feito também um investimento por parte das distribuidoras e isso acaba sendo um pouco problemático muitas vezes. Tem uma outra questão que é importante falar, que às vezes a pessoa fala, eu tenho uma fazenda, sei lá eu aonde, no meio do nada. Vamos fazer uma fazenda solar lá? Eu falo, precisa ser estudado. Por quê? Você imagina você constrói uma super fazenda solar numa região muito remota. Não tem uma subestação
da distribuidora próximo. Aí você tem que construir uma linha de transmissão gigantesca para conectar o custo de distribuição, de construção dessa linha de transmissão, normalmente acaba inviabilizando o projeto. Então Não vale tem a pena, né? essas questões, exato. Então é bacana, mas como todo negócio tem que ter sabedoria, tem que ter estudo, tem que ter técnica, mas é uma solução formidável para dar um pouco de fôlego aqui para o país, e não só para o país, né, Renata, porque a energia elétrica é o bem mais essencial à manutenção da vida moderna. E com o avanço da tecnologia, cada vez mais a demanda por energia vem aumentando, porque cada vez mais equipamentos, mais aparelhos e etc. Então, quanto mais fonte de geração de energia sustentável e renovável nós tivermos, mais a gente vai conseguir seguir na curva do processo da evolução tecnológica. Não, e realmente, né, acho que você mencionou algo que é importante. A demanda por energia cada vez está mais alta, né? Antigamente você não tinha tantos aparelhos conectados ao mesmo tempo, então às vezes até residências mais antigas você sobrecarrega muito, né, o sistema da residência, o disjuntor não dá conta, você precisa trocar todo o sistema elétrico da residência por conta disso. E de fato, né, hoje em dia, quando é verão, a quantidade de ar-condicionado que a gente precisa ter ligado para dar conta, né, todos os equipamentos elétricos que a gente usa, até Renata, o fato de a gente estar fazendo Imagina a onda de carros, com essa onda de carros elétricos, o aumento da demanda. É verdade, é verdade. É muito significativo. Tudo hoje, né, é online, até o fato da gente estar fazendo esse programa aqui online, tudo isso é energia. Então, realmente é algo que a gente precisa pensar e racionalizar esse uso para o futuro, né? Sim, é tão crítico que eu gosto de dizer que nem a água do rio para beber a gente não consegue tirar se não tiver energia elétrica, porque a bomba que tira a água do rio é elétrica. É elétrica, é verdade. Né? É isso aí. Apesar da água ser mais fundamental à vida, a gente não está na beira do rio. Então, para a água chegar até nossas casas, a gente precisa de eletricidade, senão não tem água. É verdade. Maravilha. E, Alessandra, para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência. Com certeza. Gente, às vezes a gente fica pensando o que pode ser feito, o que nós podemos fazer para prosperar, e prosperar com sustentabilidade. E quando eu falo em sustentabilidade, eu não estou falando só do meio ambiente, não. Eu estou falando que a gente seja sustentável, que as nossas atitudes sejam sustentáveis, ou seja, que a gente consiga ter uma curva ascendente ao longo do tempo. E às vezes a gente fica pensando que está muito difícil. E eu digo para vocês, busquem conhecimento. E é o que eu estou tentando trazer aqui hoje para vocês, o conhecimento para que vocês tomem a melhor decisão. Conhecimento é a fonte de toda a prosperidade. Imagino vocês agora que vocês não sabiam dessa possibilidade, não sabiam que era possível ter mais dinheiro no bolso de vocês apenas tendo acesso a esse conhecimento e tomando uma decisão prática na vida de vocês. Então, o que eu digo é, busquem conhecimento, busquem soluções sustentáveis. Sustentáveis significa que aquilo vai ser bom no longo prazo e não só imediatamente. E eu estou aqui para esclarecer. A minha empresa, Brasilidades, vocês podem nos acessar nas redes sociais, no nosso site. Tem uma equipe disponível para atender vocês e avaliar se está disponível, quanto será a economia de vocês. É uma possibilidade de vocês conseguirem crescer, se desenvolver com sustentabilidade. É isso. Maravilha. Alessandra, muito obrigada, viu, pela sua participação no programa no dia de hoje. E já deixo o convite para que volte mais vezes para a gente conversar aí desse e de outros assuntos importantes. Renato, eu agradeço muito. Foi um prazer estar aqui com você, compartilhando um pouco mais desse conhecimento, dessas novas possibilidades, falando, né, do cuidado que a gente precisa ter com o meio ambiente, porque, no fundo, nós somos parte do meio ambiente, né? O meio ambiente não está separado de nós somos a natureza, nós somos o meio ambiente. Então, se a gente começa a pensar dessa maneira
e agindo de forma consciente, eu tenho certeza que o caminho vai ser muito belo daqui para frente. Com certeza. É isso aí. Legal? Maravilha. Obrigado. Bom, gente, obrigada. No programa de hoje, eu conversei com o economista Alessandri. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.